quartas de final da Libertadores a partir das 7 da noite. A bola rola no estádio Hernando Siles. Já estive algumas vezes por aí, porque o Strongest da Bolívia manda jogos por lá. O Bolívar também já chegou a mandar. Fiz cobertura de São Paulo e de Santos neste estádio, onde o PVC estará hoje acompanhando o Inter. E você está vendo a imagem exatamente com a arte da Libertadores, do jogo de daqui a pouquinho. Tem Mercado e Alan Patrick. Patito Rodrigues, aquele que jogou no Patito Santos. Patito Rodrigues. Lembra dele, PVC? Jogou em 2016 do Santos. Hoje ele é um ala esquerdo nesse time do Benhati San José. O empresário Marcelo Clauri, dono do Bolívar, se associou como... O Bolívar no Grupo City, a gente vai explicar um pouquinho. É diferente do Bahia, mas ele é dono do Bolívar e sócio do Grupo City no Girona. Nasceu na Guatemala, cresceu em vários países, estudou na Bolívia, foi morar em Miami e está no avião de Miami vindo para La Paz para assistir ao jogo do clube que ele é dono. Caramba, tá fazendo um baita deslocamento nesse futebol globalizado. Lembrando que o Bolívar pertencente ao Grupo City e toda essa mudança na administração e na gestão, o Clemente já está influenciando dentro de campo. O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense na última fase da Conmebol Libertadores nos pênaltis e agora vai pegar o Inter pela frente. Aqui no nosso chat, a Cristal está perguntando, mas você subiu e desceu escada já em La Paz, PVC? Pequena, curta, tô me poupando. Segura, tá? Faça igual os jogadores dos times principais, que o técnico poupa o titular para o jogo principal, você tem que se poupar para de noite, tá bom? Vai na manha, vai com calma, melhor não abusar da sorte. Falando mais desse Inter agora, PVC, que tem um Kudê com números que não são bons no início do trabalho em comparação ao do Mano Menezes, né? É engraçado que você fala com 10 entre 10 colorados, eles vão dizer assim, mas o Mano não ia tirar mais nada desse Internacional. Então, todos os colorados estão a favor da mudança. Agora, a questão é você tocar água por azeite. O que o Internacional fez foi pegar a garrafa d'água, esvaziar de água, pegar um pote de azeite, encher a garrafa d'água e falar, toma o Razan, bebe. Aí você vai beber o azeite e não vai dar certo, de água para azeite. Então, o que chama atenção muito são os 7 jogos do Kudê, comparados com os 7 últimos do Mano. O Kudê tem 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Nos últimos 7 jogos, o Mano tinha 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Agora, é claro que isso também tem a ver com o fato de o Kudê estar privilegiando a Libertadores. Então, o jogo contra o Fortaleza, que ele poupou titulares. O grande jogo do Internacional recente foi contra o River Plate no Beira-Rio. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas a curiosidade é a inversão dos números dos 7 jogos. 7 do Kudê comparado com os 7 últimos de Mano Menezes. É exatamente o inverso. 4 vitórias do Mano, 4 derrotas do Kudê. 1 derrota do Mano, 1 vitória do Kudê. Mas é exatamente esse sentimento que você acabou de mencionar antes de trazer os números, que eu, pelo menos, tive a impressão nos jogos que eu fiz do Inter na Libertadores, existia uma insatisfação muito grande em relação ao Mano Menezes, de forma geral, por algumas escolhas dele de time e por achar que esse elenco poderia entregar mais futebol do que entregava sob o seu comando. Essa impressão mudou, você acha, PVC, com o Kudê agora? Não. Dos Colorados tem mais simpatia pelo Kudê. Estou falando com a imprensa gaúcha que está no mesmo hotel que eu em La Paz. A sensação de todo mundo é: mas o Mano não ia tirar mais nada desse time. A gente não vai saber, mas essa resposta não existe mais. A expectativa é que o Kudê sim tire muito desse time a partir de hoje. O Internacional não venceu em La Paz nos 3 jogos que fez de Libertadores aqui. Empatou com o Strongest em 2011. Perdeu do Strongest 3-1 em 2015, um jogo que o Anderson foi atendido, teve que respirar, teve que receber oxigênio. E em 2022, ano passado, perdeu para o Always Red, 2022 não, 2021, perdeu para o Always Red 2-0. O goleiro Lamp, que não tomou gol do Internacional nem aqui em La Paz, nem no Beira-Rio 0-0, era goleiro do Always Red. Hoje é o goleiro titular da Bolívia e goleiro titular do Bolívar também. E pensando nesse jogo de daqui a pouco, PVC, como você imagina a postura do Inter? Eu sei que já você vai trazer a prancheta. Aliás, ela está te acompanhando aí em La Paz, a prancheta? Está aqui. Está Olha aqui, aí, esse aqui com o desenho do Bolívar. Boa, já a gente vai mostrar como o Bolívar vai jogar. Mas pensando ainda pelo lado do Inter, PVC, como você imagina a postura do Inter, sabendo da altitude, que é sempre essa é a pauta batida, mas que tem que ser falada, porque influencia na maneira como os jogadores se comportam, inclusive na preparação. Você acabou de relatar que o Inter está em Santa Cruz de la Sierra,
Para quem não conhece, não sabe como é que funciona na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, no nível do mar, normalmente os clubes fazem exatamente essa logística. Chegam em Santa Cruz de la Sierra e depois sobem para a altura de La Paz, onde tem altitude considerável. Como é que você imagina a postura do Inter diante desse contexto e quem que você acha que pode ser um cara decisivo no Inter, PVC? Quem precisa ser decisivo é o Ener Valencia, que não está conseguindo ser por enquanto. Mas o Kudê já deixou claro que ele fez treinos fechados. Os últimos 2 treinos do Beira-Rio, na segunda e na terça, foram fechados. Foram treinos com injeção de gás hélio na bola para ela tomar mais velocidade. O Rocher não tem experiência de jogar na altitude. Alguns jogadores, sim. O Arangue jogou pela seleção do Chile aqui e venceu. O Ener Valencia jogou pela seleção do Equador aqui e venceu. Então, jogadores têm experiência de vencer aqui. O Internacional não, repito, 3 jogos sem 2 derrotas e 1 empate pela Libertadores do Inter em La Paz. O Kudê já deixou claro que não vai afogar o adversário na saída de bola, como gosta de fazer. Ele vai ter um time mais cuidadoso, marcando mais em bloco médio. Não foi possível ver isso nos treinos, porque os treinos foram fechados, mas isso tem sido explicitado em algumas entrevistas de jogadores, como o do mercado. E é um time que vai, então, tentar valorizar muito a posse de bola para não se desgastar, para não ter que correr atrás do Bolívar. E é fundamental, de fato, ter a bola, controlar as ações, ter paciência para circular, para se aproximar do gol do Bolívar. O Bolívar ganhou 9 vezes e perdeu 2 contra brasileiros na história da Libertadores em La Paz. Para dar uma noção, acho que o Bolívar tem que ser respeitado pela história atual dele, por causa da questão do Grupo City também, do Mestre San José. Mas no Brasil, ele tem 1 vitória, 1 empate e 13 derrotas por Libertadores. Olha o contraste dos números. Ele ganhou 9 e perdeu 2 em confrontos contra brasileiros em La Paz, ganhou 1 e perdeu 13 em confrontos contra brasileiros no Brasil. Para você ver ter a noção de como faz diferença realmente a altitude nesse tipo de confronto, principalmente em duelo mata-mata. Já já a gente vai ter o Samir Carvalho ao vivo para falar de Corinthians na Sul-Americana. O Timão também entra em campo hoje. É mais um dos brasileiros que estará em campo decidindo a sua vida em competição internacional. Mas antes, já que ela o acompanha na viagem, vamos rodar a vinheta da prancheta do PVC. Já está aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Assim, porque assim vai bater a luz, vai ficar esquisito, né? Até dá para fazer. Olha só. Com a bola, o Mestre San José foi jogador da Real Sociedad e trabalhou junto ao Grupo City e no Manchester City, acompanhando o tênis do Guardiola. Ele tenta fazer, sem o mesmo talento, evidentemente, o mesmo desenho que tem muita gente fazendo, mas ele está fazendo. Ele faz, então, Benteberri, Ferreira e Quinteiros, os 3 homens na saída de jogo. 2 zagueiros, um uruguaio e um argentino. Aí ele tem Vijamil, que é um todocampista, como se diz aqui, e o Justiniano, que também é um todocampista, são os 2 volantes, 2 médios. E aí ele vai ter Diego Bejarano pelo lado direito dando amplitude e o Patito Rodrigues, que é ala no sistema tático 3-4-1-2, mas ele chega como ponta esquerda junto com o brasileiro Francisco da Costa, que foi base do Grêmio, com o Rony Fernandes, chileno, e o brasileiro Bruno Sávio, que ocupa o lugar do Hervia, o espanhol que fez gol no Palmeiras e que foi embora. O Bruno Sávio jogou Brasileirão pelo América e pelo Avaí. Ele faz o 10. Isso aqui é atacando. Defendendo, ele vai ter a volta do Bejarano por aqui, a volta do Patito por aqui, o Bruno Sávio vai fazer um meio-campista e os 2 são atacantes aqui na frente. Muitas vezes o Bejarano vai voltar aqui na linha de defesa e o Patito também. Então vai ficar um 5-3-2. Mas atacando, ele faz um 3-2-5. É quase igual a história do Mano e do Kudê. Você inverte os números e vai entender tudo. Os números que normalmente nos confundem na matemática para jornalista, porque a gente não é dos mais especialistas, nesse caso ajuda a explicar então a tática do Bolívar, que encara hoje, daqui a pouquinho mais tarde, o Inter pelas quartas da Libertadores.